Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Começa agora mais um quadro de entrevistas no nosso canal Reset News. Olha só, para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, vai logo se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, tá bom? E deixa teu like aí nesse vídeo, tá bom? Para você contribuir aí com o nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como nós já havíamos anunciado ao longo da semana. Vamos falar sobre educação sexual. Hoje o nosso canal recebe aqui a Nanda Fernandes. Nanda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A Nanda, que está graduando em psicanálise pelo CETEP e formada em sexologia pela Universidade Estácio. Hoje, com esse tema muito especial, nós vamos tirar algumas dúvidas de você e algumas curiosidades. A Nanda vai fazer uma breve introdução do que nós vamos falar e logo em seguida nós já vamos com a primeira pergunta dos nossos participantes, dos nossos internautas. Boa noite, Railson. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar sobre um tema um pouquinho polêmico, com aquela quebra de tabu. Tem gente que não gosta de citar. E para começar a falar, a educação sexual está com a gente desde a nossa infância, porque a educação sexual não se resume a sexo, se resume à interação humana, biológica e reprodutora. Então, começa na infância, a partir do momento que a mãe começa a ensinar a educação para a criança, dizer qual parte limite do corpo a criança pode ou não deixar tocar. E aquela comunicação começa desde pequeno até a fase da puberdade, entrando para a fase jovem. Legal, interessante. Coisa que muita gente não tem conhecimento, embora nós vivamos em um século XXI, mas muitas pessoas que foram criadas pelos pais, pelos avós, e a falta, essa ausência de conhecimento vai passando até mesmo de geração em geração. Então, hoje é muito importante que você acompanhe essa entrevista com a gente, com a Nanda, que com certeza muitas dúvidas aqui serão esclarecidas. São geradas por conta do assunto, né? Que todo mundo ainda tem uma visão única de educação sexual, mas a gente vai tirar isso hoje. Com certeza. E olha só, já tem aqui a nossa primeira participação, a primeira pergunta do nosso internauta, do Elias Souza, lá da cidade de Engenheiro Coelho, de São Paulo. Ele mandou a pergunta pelo WhatsApp e ele pergunta o seguinte: quais os problemas causados pelo uso de drogas em relação à prática sexual? Será que tem algum problema, Nanda? Interfere a questão do uso de drogas na relação sexual? Sim, com certeza. Não é de imediato, não é uma coisa que será agora, vou fazer um uso de álcool ou droga e imediatamente vou ter um sintoma contra a sexualidade. Mas assim, ao longo do tempo isso vai causando sim sintomas desagradáveis, como ereção, disfunção erétil, problemas de fertilidade. Então são sintomas que vão aparecendo ao longo do tempo, não é de imediato. Certo, entendi. A Silvana Araújo, lá de Abaetetuba, aqui do Pará, mandou pelo Twitter. A dúvida dela é o seguinte: tem muita gente que acha que com a chegada da menopausa o sexo acaba para as mulheres. Isso pode ser considerado um mito ou é verdade? Gente, isso é um grande mito. Isso é falado desde muito tempo, que nós mulheres só servimos para reproduzir, né? Reprodução. Então esse mito veio junto, que a partir da menopausa a mulher acabou o prazer. A próxima pergunta vem do Eduardo Pontes, lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Mandou pelo Instagram. Ele diz assim: muitos homens sofrem com a baixa ereção durante a relação sexual. A disfunção erétil pode ser considerada uma doença? Bom, boa noite, Eduardo, né? Bom, Eduardo, assim, não é considerado uma doença grave. É um problema
problema a ser tratado, procurar um urologista, mas não é uma doença que vai acabar a tua vida sexual, não. Tem tratamento, tem como melhorar, tem tratamento, tranquilo, não é uma doença grave. Nanda, e qual seria o melhor tipo de tratamento? Na verdade, o que causa, talvez, uma disfunção erétil? Bom, a disfunção erétil, ela depende muito do organismo do homem. Não é algo assim que aconteça assim por algo de fora, adquirido no caso. Somente por uso de álcool, de drogas, mas às vezes é hereditário mesmo, acontece com o organismo do homem. Alguns homens têm, às vezes é normal acontecer uma vez ou outra, mas se persistir é bom procurar um urologista. Tem alguma coisa a ver também com a questão psicológica? Tem a ver com questão psicológica, pode ser a pressão interna do parceiro, a pressão externa também. Então, tudo envolve o psicológico, porque o sexo em si é envolvido psicológico. Ok. Ana Clara, de Manaus, um abraço aí ao pessoal de Manaus, mandou pelo Facebook. Ela diz assim: existe uma idade ideal para iniciar a vida sexual? Bom, como eu havia conversado com o Railson, hoje em dia nossos jovens estão entrando muito cedo na atividade sexual. No entanto, que tem muita gravidez na adolescência, pela falta de comunicação, informação e não utilizar métodos contraceptivos. Mas assim, a média brasileira era de 15 anos, até 2 anos atrás. Mas essa média baixou há uns 2 anos para 13 anos. Então, a média brasileira é de 13 anos para as mulheres e 12 anos para os homens. Os homens entram na atividade sexual mais cedo. Logo após a puberdade, já começa a atividade sexual. E nada aí pode ser considerado normal, assim mesmo? Essa iniciativa pode ser chamada de precoce ou não? É algo precoce porque, assim, também tem a ver com a evolução, né? Como o ser humano vai evoluindo, cada vez mais, a partir do momento que passa pela puberdade, a chance de começar a atividade sexual é mais fácil, né? Então, não diria que tem uma idade certa para começar, porque realmente, biologicamente falando, é a partir da puberdade, que é o período de maturação, período que começa a primeira menarca, a semimenarca, que é nos homens, a primeira ejaculação, a masturbação, e tem todos esses quesitos, esses assuntos envolvidos. Ok. Agora nós vamos para as dúvidas dos nossos internautas anônimos, digamos assim. O primeiro pergunta o seguinte: o excesso de masturbação na adolescência pode causar problemas de ereção na fase adulta? Não, gente, isso é um mito. É um mito que inventaram pelo tabu da masturbação, né? Falar de masturbação é algo assim muito... Meu Deus, meu filho está se masturbando. Mas, gente, é biológico. E é necessidade. O homem tem a necessidade, tanto quanto a mulher, a masturbação para aliviar nosso excesso de hormônios, principalmente na adolescência. A adolescência é uma turbulência de hormônios. Ok. Tem uma outra dúvida aqui sobre a questão da atividade sexual. Existem algumas mulheres que são mais ativas e outras que são menos ativas sexualmente. E até mesmo no momento ali do ato sexual, algumas mulheres não demonstram tanto prazer na hora no momento do sexo. Sim. E aqui a dúvida é: o que pode ser feito para que essas mulheres melhorem, haja um estímulo maior sexualmente entre o parceiro com elas? Então, assim, gente, cada mulher tem a sua individualidade. Então, algumas mulheres não são acostumadas a conhecer o próprio corpo. Então, o que acontece? Quando você não conhece o próprio corpo, é difícil apresentar algo que você não conhece e fazer o outro conhecer também. Entendeu? Então, algumas mulheres não têm esse autoconhecimento e não conseguem repassar isso para o parceiro. Entendeu? Então, isso dificulta muito. Dificulta muito.
Mas outras mulheres não, têm mais liberdade sexual, já começa a masturbação desde cedo, começa aquela intimidade com si própria desde cedo e consegue repassar isso melhor para o parceiro, entendeu? Então depende de mulher para mulher. Então a questão é, se você quer mudar isso, é só se autoconhecendo, não importa a idade, é só você conhecendo seu próprio corpo. Uma outra dúvida de um internauta é por que a educação sexual tem que começar desde a fase infantil e não depois da puberdade? Bom, gente, as nossas crianças, ela tem conhecimento do próprio corpo a partir dos 3 anos. Já descobre que tem algo diferente, se começam a saber que tem órgãos sexuais, só que de um jeito mais inocente. Então, desde o princípio, desde o momento que a mãe ensina a higienizar a criança, ensina consentimento, tipo, meu filho, eu estou pegando aqui, mas só a mamãe pode, ou só o papai pode. Se passar desse limite, você corta e diz não. Isso já é educação sexual, é sobre consentimento e limite. Entendeu? Então, é importante criar esse vínculo também, essa confiança e comunicação entre os pais. Porque a partir do momento que entrar na puberdade e entrar na fase da escola, que é a escola que ensina a parte biológica e anatômica, já fica algo mais descontraído e ajuda aquele adolescente a se comunicar com o professor também, tirar dúvidas e falar do que está se passando. Entendeu? Então é importante criar esse vínculo desde da menoridade até a puberdade e ainda na fase jovem. Verdade, ok. Tem uma outra pessoa que diz assim: meu filho começou a fase de masturbação e eu não sei como chegar até ele e conversar livremente. O que posso fazer para ajudá-lo? Bom, como eu falei, é importante desde cedo criar essa comunicação, esse laço. Porque desde cedo, dando liberdade para o teu filho conversar contigo o que se passa no corpo dele, tanto filho ou filha, então já fica mais fácil dele se abrir facilmente, entendeu? Mas como isso não acontece, seria interessante uma figura, como é filho, masturbação, uma figura masculina, como paterna. Se não houver, pode ser a figura feminina mesmo, mas chega com algo descontraído, falando: meu filho, isso é normal, acontece, após essa idade você começa a sentir prazer, a ter conhecimento do próprio corpo. Então, deixa o mais descontraído possível, confortável e sempre apoiando, dizer: não, tudo bem, mas tem um limite, entendeu? Sempre impondo algo positivo e negativo para a criança se sentir confortável. Certo. O contato de peças íntimas com a pessoa que é soropositiva pode ter facilidade para contrair o vírus? Não, gente. Então, assim, o vírus, ele é um parasita obrigatório, ou seja, ele só sobrevive dentro do corpo, não sobrevive fora. Mas cuidado com contato com camisinha, contato corpo a corpo, que é o que causa a transmissão, mas não ocorrendo com roupa íntima. Com roupa íntima, tranquilo, mas é bom se proteger. Tá certo. Eu te alerto aí para você que está nos assistindo. Como as escolas se enquadram nesse cenário de educação sexual, Nanda? Como eu havia falado, na escola é importante sim, não só em casa, não é obrigatório só os pais, porque a escola tem o dever de avançar um pouco na educação sexual, falando biologicamente e anatomicamente, falando sobre métodos contraceptivos, falando do uso da camisinha, falando sobre doenças transmissíveis, sobre algumas doenças que são adquiridas, tipo vaginismo, ou pessoas que são assexual, ou até mesmo na orientação sexual de um adolescente também é importante. Eu sempre indico uma série que fala muito sobre isso, Sex Education, que é a educação sexual com o adolescente. É um adolescente que tem a mãe é sexóloga,
E ele tem muita vergonha de conversar com ela, apesar dela ter todo o manuseio. Tipo, até uma sexóloga tem dificuldade de conversar com seu filho, gente. Não é tão simples assim. Mas, assim, ele, por saber o ambiente da mãe que ele trabalha, ele já tem uma ideia. Então, ele acaba repassando para outros alunos a ideia que ele entende sobre sexologia. Então, eu acho bem interessante essa série. Claro que tem um pingo de drama, mas é interessante os adolescentes assistirem. Aí, legal. Tem uma dúvida aqui de uma outra pessoa. Essa pessoa diz o seguinte: peguei minha filha se tocando no quarto. Ela ficou muito constrangida e eu também. Não sei como chegar e conversar com ela de uma forma que não seja tão constrangedor. O que eu faço? Então, gente, o método que eu uso é que a minha mãe não era 100% mente aberta. Minha mãe. Então, eu sempre fui tirando brincadeiras com ela pra deixar um clima leve, deixar um ambiente tipo, não, tá tudo bem você falar sobre isso, é tudo bem, é seu corpo, mas tenta fazer num local privado, onde você esteja só, pra não acontecer isso novamente. Então, sempre tenta colocar um clima distraído, confiável, porque com a mãe. Eu acho muito importante ter esse vínculo mãe e filha para conversar sobre esses assuntos. Com certeza. Então deixa um clima totalmente desagradável realmente isso acontecer, mas é só chegar tranquilo e falar, não, filha, tá tudo bem, só espero que não aconteça de novo e espero que você faça do jeito certo. Qualquer coisa, só comunicar comigo. Ok. E a última pergunta de um internauta diz o seguinte: não gosto de falar sobre esse assunto, mas acho necessário, pois engravidei na adolescência e não quero o mesmo para meus filhos. Qual o melhor conselho? Gente, complicado, porque se você não fala sobre um assunto, não tem como resolver. Então, assim, primeiramente, você teria que conversar sobre o assunto desde sempre. Deixar algo bem comunicativo para o seu filho chegar, olha, mamãe, eu estou entrando nessa fase. Aí você já evitar, então vou te levar no ginecologista ou no neurologista para você fazer o acompanhamento, ter um sexo ativo tranquilo, explicar sobre doenças transmissíveis, falar sobre a gravidez, explicar os métodos contraceptivos. Tem adolescentes que usam métodos contraceptivos totalmente errado, o uso abusivo de pílulas no dia seguinte, e acaba ocorrendo essa situação, a gravidez na adolescência, pela falta de comunicação com os pais, né? Nem pela falta de informação. Hoje nós temos informações até demais, então é bom, desde sempre, criar esse vínculo com o filho. Com certeza. A gente sabe que tem muita gente, muitos jovens que, como você falou, fazem o uso do método de remédios e outras coisas, mas nem sempre com aquela devida orientação de um especialista, de um médico que entende do assunto, de alguém que tem um pouco mais de conhecimento nessa área. Gente, é perigoso o uso de pílulas do dia seguinte frequentemente, causa diversos problemas de saúde, é uma bomba de hormônio para as mulheres, então o indicado é o uso de 1 a 2 pílulas por ano. Tem mulheres que usam por dia, por mês, entendeu? Então é muito perigoso. Certo. Amanda, surgiu uma curiosidade outro dia conversando com algumas pessoas. Sabe como é que é homem, né? O homem tem um pouquinho mais de liberdade em alguns aspectos para falar. E eu acho que é um momento de brincadeira e surgiu uma pessoa que levantou uma questão. Olha, é verdade que o abacate ele serve mesmo como estimulante sexual? Tem gente que acredita que certos alimentos servem como afrodisíaco. Isso é verdade mesmo, Amanda? Existe? Gente, pior que é verdade. Verdade. Abacate, abacaxi. Tem frutas que têm vitaminas específicas que alimentam os hormônios responsáveis pelo prazer, pelo sexo. Então, algumas frutas aumentam esse nível de ocitocina, adrenalina. Então, realmente pode acontecer, pode até fazer uma melhora na sua vida sexual se alimentando bem. Tá certo.
Ó, não vai pegar muito abacate aí, tá bom? Gente, não façam uso abusivo do abacate. Não abusem. Nanda, eu quero agradecer você pela sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui conosco, tirando essas dúvidas, orientando, principalmente essa garotada que está nos assistindo, nos acompanhando. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui serviu muito para as pessoas que estão nos assistindo, que agora vão tomar mais cuidado, vão passar até mesmo a cuidar um pouco mais da sua saúde sexual e tudo mais. Então, muito obrigado. Você pode deixar suas considerações finais, pode também deixar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir em casa, tá bom? Gente, eu que agradeço o convite. É muito bom, eu me identifico muito com o assunto. Então, para mim, é um assunto que deveria realmente ser pautado mais vezes. Desde já, boa noite. Vou deixar as minhas redes sociais, @Nanda. Eu trabalho com sex shop também. Então, só me acompanhar, que eu sempre estou falando desses tabus aí, quebrando tabus nas redes sociais. Ok, obrigado, Nanda. Para você que nos acompanhou até esse momento, mais uma vez obrigado. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.